Olá, meu nome é Luan e hoje a gente está aqui para dar continuidade nas práticas 8, 9 e 10 de máquinas elétricas. Bom, primeiramente foi pedido para a gente medir as resistências, a gente mediu como foi pedido e após isso fez essa montagem. A resistência de armadura do motor foi de 1,2 ohms e a do gerador de 2,7. A do campo paralelo do motor foi de 550 ohms e a do gerador foi de 316. A gente montou como mostra na figura. Pode passar. Bom, para o motor foi pedido que a gente ajustasse o rheostat de campo para o seu valor mínimo. E por que a gente fez isso? Porque quando o valor é mínimo, a corrente é máxima. Com isso, o fluxo magnético é maximizado, né? E esse fluxo sendo maior, resulta no maior campo produzido, ou no maior torque produzido pelo motor. E isso é muito importante nessa partida, porque o maior torque ajuda a superar a inércia. Então, ou seja, o motor entra em movimento, né, de uma maneira mais fácil. E já para o gerador, o rheostat ele foi pedido para a gente colocasse no valor máximo. Mas por quê? Porque aumenta a resistência do circuito de campo. E ajustar ele, para minimizar essa corrente, é importante para a gente regular a tensão de saída e proteger todo o sistema contra sobrecargas. Desse jeito, a gente garante que o gerador ele opere dentro de parâmetros seguros, né, seguros e eficientes. Pode passar, por favor. Após isso, foi pedido que a gente ajustasse o rheostat de partida do motor, que é o digital, né, o rheostat digital, a 8,3. A gente tentou o nosso melhor. E após isso, foi pedido que a gente energizasse a bancada e, olhando no osciloscópio, a forma de onda da corrente de partida. Coloca sem o áudio, por favor. A gente pode ver que ela vai ter um pico. Esse pico é gerado porque o motor estava parado. Dessa forma, não tem força contra a eletromotriz. Ela começa a ser gerada e a corrente é limitada só pela resistência de armadura. Depois disso, à medida que o motor começa a girar, ele começa a gerar essa força contra a eletromotriz. E essa força ela é proporcional à velocidade do motor. E ela atua contra, né, claro, a tensão aplicada. Com o aumento da velocidade, essa força ela vai aumentando e vai resultando numa diminuição da corrente de armadura. O decaimento da corrente ela é exponencial e ela depende das características do motor e da carga. Aí, quando a gente vai chegando na velocidade nominal, essa força contra a eletromotriz, ela vai se aproximando da tensão de alimentação e a corrente de armadura, ela reduz até o seu valor nominal, que é o que a gente já tem aí mostrando no vídeo. Foi pedido também que a gente medisse a corrente de partida. E observando os quadradinhos, né, sendo que a gente tem 20 volts por cada quadradinho, a gente teria 30 amperes, porque a ponteira de corrente ela está na relação direta. Pode passar, por favor. Pronto, foi pedido que a gente diminuísse depois a resistência do rheostat de partida até zero. E explicar o que aconteceu. A gente diminui essa resistência de partida, porque assim aumenta a corrente de armadura, que aumenta o torque máximo, aumentando a velocidade. Depois disso, para a gente poder ajustar a velocidade, né, a gente aumenta a resistência do rheostat de campo, que é exatamente ela que a gente ia mexendo para ajustar a velocidade, que no caso foi pedido na prática para ser 1.750 RPM. Pode passar, por favor. Bom, após isso a gente ajustou a tensão gerada em 180 volts e começamos a ligar as cargas, e agora eu vou explicar o que está acontecendo. Primeiramente, tem que entender a relação entre a carga e a velocidade. Conforme a velocidade vai diminuindo, né, que a gente pode ver aí por essa tabela, ela vai diminuindo com o aumento da carga, porque o motor fornece mais torque para manter essa carga adicional e vai aumentando a corrente e vai causando uma queda de tensão na armadura, né, por conta das perdas e da resistência do circuito. Aí já a relação da corrente com a tensão é que à medida que essa corrente de armadura ela vai aumentando, a tensão ela vai diminuindo por conta exatamente da queda, da resistência interna e das perdas resistivas que tem. Pode passar.
Pronto. E aí foi pedido para a gente fazer a regulação de tensão, que deu 5,7%. Pronto. Bom, na prática 9, a gente dá continuidade, né, com o estudo das máquinas elétricas, agora analisando o freio, processo de frenagem, e depois de inversão de velocidade de um motor CC, certo? Então a gente tem duas etapas principais aqui nessa prática. Primeiro a gente vai estudar o processo de frenagem, puramente dito, né, e depois o processo de inversão, que não deixa de ser também um processo de frenagem, certo? Então o ponto 9 pede que a gente monte o circuito mostrado na figura e coloque o rheostat de partida na posição de resistência máxima e mantenha a chave S aberta, né? A gente um novo componente aqui das nossas práticas foi essa chave S de 3 posições, aqui o Fernando está segurando na foto, né? Ela não tem muito segredo, de fato, é uma chave que a gente consegue colocar ela em 3 estados, um estado aqui de cima, o estado de baixo e, por fim, um estado flutuante, né? Que é quando ele não está nem em um nem em outro. E a gente vai vai transitar por esses estados, sendo que no primeiro estado, né, a gente tem a configuração normal, né, onde a gente tem a questão do campo paralelo, vindo de um retificador, passando pelo rheostato de partida, e na primeira posição da chave ele vai ser ligado direto para a alimentação, né, da nossa armadura, né, para a corrente, tensão de armadura, finalizando o circuito e voltando aqui para o neutro, né, para o negativo do nosso retificador. A segunda posição, a gente vai partir para um momento onde a nossa chave não vai abrir a conexão entre o rheostato de partida, né, a corrente que vem do retificador e a armadura, então a gente não vai ter uma corrente fluindo mais até o final aqui, não vai ser fechado esse circuito. E por fim, a gente vai fechar novamente o circuito numa nova posição, fechando aqui novamente, né, enquanto ele está em velocidade nominal, a gente vai fechar do ponto 1 direto para o ponto 3, fazendo com que a gente feche a armadura e um resistor de freio que foi alocado também no nosso circuito, junto com o perímetro para a gente medir o efeito, né, dessa frenagem forçada, certo? Então, na primeira parte, a gente teve que desenergizar a bancada e fechar a chave S na primeira posição, energizar a bancada, realizando assim a primeira partida do motor, né? Desligando a tensão de armadura através da chave S e verificando quanto tempo o motor leva para parar. Né? Então, o T parada primeiro foi aproximadamente aí 18 segundos, né? Que é justamente nessa posição intermediária. A gente tem um circuito rodando com velocidade nominal, a gente faz a abertura e agora a gente vê, né, pela abertura do nosso circuito, né, inclusive pode ser formado um arco aqui nesse momento, que a corrente ela vai deixar de fluir, mas de forma quase que forçada, né, sem que haja uma realocação dessa corrente de armadura para alguma outra resistência ou para algum outro método de freio. Isso causa um tempo de parada maior, né? Em comparação com o 9.3, quando a gente está com a velocidade também em regime, né, ou seja, velocidade nominal, a gente vai mudar a chave agora da posição 1 para a posição final aqui, né, que a gente chama de posição 2. E anotar o tempo que o motor leva para parar. Né? Então a gente obtém um tempo muito menor, porque agora a gente está alocando, né, uma força contra-eletromotriz na nossa máquina, do nosso motor, para cima desse resistor de freio, né? Então, essa força contra-eletromotriz vai ser responsável pelo processo de frenagem, né? Então, é como se a gente estivesse fazendo um processo aqui, né, a curto prazo, quando a gente analisa só essa etapa, é como se o nosso motor tivesse transformado num gerador que vai ceder energia para o nosso resistor de freio, né? Então, como esse resistor tinha o trabalho aqui de absorver essa energia cinética, transformada em energia elétrica, em energia térmica, a gente vai ter um processo de frenagem muito mais rápido, né? Então a gente compara os dois processos, digamos, a livre, né, a vazio, e o processo com carga, a gente vê que com carga a gente tem uma frenagem maior, né? E essa é a explicação no 9.4. Né? Quando a gente vem agora para um novo sistema de cargas, né, a gente tira aqui o nosso resistor de freio, agora a gente vai atribuir cargas, que são lâmpadas, e a gente faz isso para a gente conseguir comutar, ou seja, a gente conseguir aumentar a intensidade desse freio, conforme a gente quer. A gente vai fazer 3 experimentos agora, né? Primeiro, de uma lâmpada ligada, ou seja, a gente tem uma carga única de lâmpada, 2 e 4 lâmpadas, aumentando a carga. Então, o efeito que a gente espera, justamente o que a gente consegue observar, é de que conforme a gente aumenta essas cargas, que vão estar nessa etapa do circuito aqui de frenagem, a gente está diminuindo o tempo de frenagem desse circuito, né? Justamente porque a força contra-eletromotriz em cima dessa carga
vai ser maior. Então a gente está dissipando a energia que foi acumulada em velocidade, em rotação nominal, de maneira mais acelerada, né? Então isso acontece mais rápido. 9.6 pede que a gente mostre, né, a equação do torque de freio realizando o efeito da mudança de carga no tempo de parada, né? Então a gente parte do princípio que a velocidade do nosso motor vai ser esse ômega-t, né? E ele vai ser igual à velocidade inicial, né? No nosso caso aqui a gente parte de um zero, ou parte de uma velocidade nominal, que é como a gente faz no início, né? A gente vem de um regime permanente, onde o nosso motor está girando a velocidade nominal, e agora a gente vai atribuir uma parada, né? E a gente sabe que uma parada inicialmente ela vai ser uma resposta natural, né? Então a gente tem aquela exponencial negativa que depende do menos t sobre tal. E esse tal aqui, né? Embora a gente veja, por exemplo, lá em circuitos elétricos que tem a ver com a resistência e com as outras cargas indutivas, capacitivas, aqui a gente tem uma relação de inércia sobre a própria viscosidade da máquina, né? Então a gente tem essa relação aqui que não cabe muito entrar em detalhes, né, porque seria uma parte mais mecânica, mas traduzindo de forma a analisar a velocidade, essas duas grandezas influenciam no nosso tal, né, influenciando na velocidade de parada de forma exponencial negativa, né, então a gente tem aquele efeito, aquela curvinha negativa, né. Agora analisando de um ponto de vista elétrico, né, até a gente chegar no torque, a gente vê que a tensão, né, digamos que a força eletromotriz aqui da nossa máquina vai ser representada pela corrente de armadura, ou seja, a corrente que flui nesse sentido, que está multiplicando, inclusive aqui é um mais, tá? Está multiplicando a resistência de freio mais a resistência de armadura, tá? A gente tem o produto dessa corrente com a soma dessas duas resistências. Então a gente vai ter essa força contra a eletromotriz. Mas quando a gente analisa o sentido, né, que vai ser tomado, a gente acaba isolando a nossa corrente de armadura, a gente vai ter aqui essa força contra a eletromotriz negativa, né, porque a gente está freando no processo de frenagem da nossa máquina, sobre a soma das resistências, né? Então, se a gente tem uma resistência de freio maior, a gente vai, por consequência, fazer com que isso aconteça de maneira mais rápida, né? E como isso é comprovado? Vindo aqui para esse outro ponto, né? A gente sabe que a nossa força eletromotriz, ela também pode ser representada pelo Kφ ômega, né? E o nosso torque pode ser representado por um K, sendo que esses Ks podem ser muito aproximados, né? De tal forma que a gente vai considerar eles iguais aqui, mas Φ né? Que é o próprio, também pode ser muito aproximado pela corrente de armadura, perdão. Φ vezes o IE pode ser aproximado pelo IA, né? Então, quando a gente pega o nosso torque e a gente substitui aqui, né? Pegando o nosso IA, dizendo que ele é igual ao IE, e pegando o nosso torque e colocando o EM aqui dentro dele, a gente consegue fazer essa substituição. Então a gente vai ter o K vezes o K, o Φ vezes o Φ, né? E a gente vai ter isso tudo dividido pelas duas resistências, né? Então a gente consegue observar aqui que o nosso torque, o torque obtido, ou seja, o efeito que vai ter no torque no momento da parada, vai ser dependente do nosso Φ, vai ser dependente do nosso K, mas também dependente das nossas resistências, né? Ou seja, conforme a gente aumenta a carga, como a gente viu no 9.5, a gente vai ter esse efeito direto, né? Perdão, esse efeito inverso no torque, né? Quanto maior a resistência de freio, menor vai ser o torque obtido. Por consequência, a gente vai parar a nossa máquina, ok? Eita, o vídeo deu erro aqui. Mas enfim, o 9.7 pede que a gente monte o circuito mostrado na figura para o motor de corrente contínua, dê a partida no motor através dos terminais 1 da chave de reversão. Quando o motor estiver em velocidade de regime permanente, ou velocidade nominal, mude rapidamente da posição 1 para a posição 3 né? E explique e comente detalhadamente o que acontece. Então, vamos analisar primeiro esse momento 1 linha. A gente tem o nosso circuito retificador, tudo aqui normal, como a gente viu antes. E a gente tem, né, que o nosso circuito ele vai ser fechado da seguinte maneira, né? Ele vai fazer esse caminho, vai vir pela armadura de baixo para cima, vai ser entregue aqui em cima e vai voltar lá para o neutro, né? Para o negativo aqui do nosso retificador. Então, em velocidade terminal, ou velocidade nominal ou regime permanente, a gente vai fazer essa comutação, né? Então a gente vai vir para o 3, e agora a gente vai obter um sentido contrário, né? Se a gente analisa a corrente aqui que estava vindo de baixo para cima, agora a gente vai ver que a corrente ela vai vir
de cima para baixo, né? E esse efeito a gente vai observar no vídeo, já vou ver aqui, vou consertar ele aqui, mas a gente vai observar no vídeo que vai haver uma desaceleração muito maior. Isso é explicado, né, fisicamente, porque agora a gente não tem só uma força contra a eletromotriz, como a gente também tem uma tensão em sentido favorável à própria força contra a eletromotriz, né? Então a gente vê aqui que no item anterior ela é negativa, esse VT que vai surgir pela troca, pela inversão do nosso sentido, também vai ser negativo. Então essas duas tensões acabam se somando, o que resulta em uma frenagem muito mais rápida, muito mais acelerada, como a gente pode ver no próprio vídeo aqui, ó. Pera, não muda nada. Ele vai fazer a inversão agora. Pronto. Então ele chega no ponto zero, né? Mas agora esse ponto zero, diferente da anterior com a frenagem, ele não para. Ele vai voltar acelerando em um sentido contrário, porque existe também uma tensão e, por consequência, uma corrente de armadura em sentido contrário, contribuindo com a nossa força contra a eletromotriz, né? Então ele não só para, como ele começa a girar em sentido contrário. Era para ter que voltar da corrente, na inversão. E a gente consegue observar os valores de corrente caindo e retornando quando ele volta em velocidade nominal, mas agora em sentido contrário ao que a gente iniciou a prática. Bem, dando continuidade, temos a última prática, que é a operação direta de máquina de indução trifásica. E pode passar aí, lá, por favor. Ponto. No ponto 10, que é o ponto inicial da prática, pede para que a gente monte o circuito que tem no desenho, no esquemático, basicamente colocar as 3 fases na máquina trifásica e analisar a corrente de partida em uma dessas fases. Então, no vídeo, é isso que a gente faz, usando o osciloscópio. Pode rodar o vídeo aí, por favor. Isso. Dá para notar que vai ter uma corrente de partida um tanto que elevada, já é esperado, já do próprio modelo da máquina. Depois disso, ela vai para a corrente nominal, né? Fica mais próxima ali do zero, visto que ela não tem nenhuma carga no eixo dela, né? Então, não tem nenhum esforço mecânico, além do próprio atrito intrínseco da máquina. Pode passar. Bastante. Agora, para poder visualizar melhor, né, o nosso IP e o nosso IN, seria a corrente de pico e o nominal, a gente utilizou ali o stop para poder medir com mais precisão essa diferença. Então, na imagem abaixo, tem somente a corrente de partida, então dá para notar que tem uma corrente de partida bem elevada. Depois que pega ali o torque nominal da máquina, já que não tem nenhuma carga, a corrente se mantém. E aí no cursor de cima a gente utilizou para poder medir, deu ali aproximadamente uns 40 volts, como se fosse o de pico. Então, depois a gente pode conseguir uma relação IP sobre o I nominal, que acabou não sendo necessário, mas é só mesmo um quesito demonstrativo. Bem, no ponto 10.1, ele agora pede que a gente efetue as ligações na máquina CC, porém operar como gerador CC em excitação independente, conforme indicado na figura abaixo aí. E aí, inicialmente, ele pede para ajustar o reostato de aproximadamente 2.000 ohms e ligar uma carga de lâmpada, né? Com potência nominal total em 1.500 watts. Então, a gente teve que acionar uma série de lâmpadas paralelas que, somada, desce aproximadamente essa potência. E aí, foi feito isso. Depois, nos próximos exemplos, a gente fez as montagens para poder fazer o teste com a máquina trifásica, agora operando como a geradora, né? Pode passar, Luan, por favor. Bem, agora no 10.2, aciona a máquina trifásica através do ajuste de tensão gerada via reostato do campo, varia a carga imposta à máquina trifásica, ou seja, seria aquelas lâmpadas, e determina a característica de velocidade de carregamento versus potência gerada, preenchendo a tabela. Então, essas tabelas aí a gente fez justamente como foi pedido. Primeiro a gente foi anotando a corrente, a tensão e a velocidade nominal, né, da máquina, que estava gerando, que estava no momento. E após isso, pode-se calcular ali a potência e também o escorregamento.
No próximo slide eu deixei uma equação que é tirada do próprio livro do Chapman, onde é a relação de tensão, perdão, onde é a relação de velocidade nominal e a relação de velocidade junto com o que tem na máquina, né? Então, é justamente a regulação da velocidade. E aí ele pede, né, para calcular, que seria justamente também o nosso S, pode-se assim dizer, visto que o S nada mais é do que a velocidade síncrona menos a velocidade nominal, ou perdão, da máquina ali no momento, né, dividido pela síncrona nominal, né. Aí, voltando ali, por favor. Pronto. Aí ele pede para a gente só mesmo fazer esses comentários, né, para poder afirmar se teve boa regulação ou não. Então, com os cálculos, podemos afirmar que sim, né. A nominal ali seria aproximadamente 1.800 RPM. A gente teve ali 1.793, mesmo variando a carga, não teve uma grande variação no escorregamento e, por consequência, na regulação de velocidade. Pode passar. Em 10.4 e em 10.5. Bem, no 10.4 ele pede para a gente desconecte uma das fases da máquina trifásica e tente ligar a bancada e observar o que está acontecendo com uma das fases, né, uma corrente de uma das fases. E aí ele pergunta se a máquina partiu. Logo, é o primeiro vídeo aí, pode rodar, por favor? A gente pode notar que a corrente só tem uma corrente parasita, né? Não vai se gerar uma corrente senoidal por conta das somas fasoriais. E no 10.5, ele pede para a gente ligue, né, a ligação, faça a ligação normal da máquina trifásica, acione ela, espere a velocidade estabilizar, ou seja, espere chegar em regime permanente e desconectar com cuidado uma das fases. E aí ele pergunta se a máquina continua funcionando. A resposta é sim. E agora explicando o porquê, né, de que por que uma não funciona de início, mas funciona depois. Bem, uma situação real, né, a máquina trifásica não irá partir com uma falta das fases, pois o atrito estático impede que, mesmo que aquele campo pulsante esteja ali dentro da máquina, não seja capaz para superar esse torque inicial. E aí, já no segundo vídeo, é o contrário, né? Nós já tínhamos ali o torque nominal da máquina, ela já tinha uma velocidade de regime, e mesmo tirando uma das fases, aquele campo pulsante foi suficiente para poder manter a máquina girando. Porém, se fôssemos colocar cargas cada vez maiores, provavelmente poderia ser que ocorresse que aquele campo pulsante não fosse mais dar conta de manter a máquina funcionando normalmente. Pode passar aí. Nos próximos slides eu coloquei somente algumas imagens mais detalhadas do como é que ficou. Aí, no de cima é a máquina tentando partir em uma das fases. Ela dá para notar até que tem bastante harmônico, visto que ela fica bem quadrada as ondas. Então, lá da série de Fourier, a gente sabe que quanto maior o número de harmônicos somado, mais quadrado fica o formato da onda. E aí, basicamente é isso, né? Ele só pediu para a gente fazer esses dois testes e comentar em cima deles. Feito isso, podemos finalizar a prática e todos os roteiros que tínhamos para fazer até o momento.